Boa tarde, irmãos. Vamos estar dando início a mais uma EBD. Nessa EBD especificamente, vamos estar falando um pouco mais sobre Deus, sobre o seu ser. Nas últimas EBDs lá, dada pelo irmão Lucas Amorim, nós escutamos mais a respeito de Deus em geral, né, sobre seus atributos, sobre quem ele é. E dessa aula em diante, nós falaremos agora sobre o caráter trino de Deus. Então, se alguns irmãos têm alguma dúvida, pode levantar a mão, que se eu souber responder, eu vou responder. Se não, deixa para o reverendo responder, ou eu estudo mais um pouquinho e dou a resposta para vocês, tá bom? Então, desde o início da era cristã, a doutrina da Trindade ela se tornou mais explícita aos olhos e corações de todos os crentes. Doutrina essa que é possível se enxergar durante passado dos olhos na Escritura. Então, durante toda a Escritura, seja do Antigo ou Novo Testamento, nós conseguimos enxergar a doutrina da Trindade. Contudo, o Novo Testamento é mais explícito sobre a Trindade e o Antigo Testamento sobre o caráter uno de Deus. E isso nós veremos nessa aula, em textos especificamente. E depois desses cristãos observarem a natureza una de Deus no Antigo Testamento, de quem ele é, notaram que esse Deus não tem qualquer necessidade de nada e nem de ninguém. Deus não precisava criar Adão e Eva porque ele estava carente e sozinho na eternidade e assim decidiu criar pessoas para se relacionar. Caso assim fosse, Deus deixaria de ser Deus, pois fundamentalmente isso nos diria que o ser divino é incompleto e tem necessidade de se completar por meio das suas criaturas. Ele tem necessidade de outras pessoas fora de si mesmo, o que isso não é possível. Deus não poderia ser Deus dessa maneira. Ele precisa, para ser Deus, ser perfeito no seu ser, completo nos seus atributos, nada lhe faltando, nada tendo necessidade de ninguém. Assim como nós aprendemos nas outras EBDs dadas pelo irmão Lucas. Ele não pode ter necessidade de nada e nem aprender nada de ninguém. Somente assim ele pode ser Deus. Dessa forma, para que Deus seja completo e sem qualquer necessidade, ele precisa necessariamente ser capaz de se relacionar antes que qualquer coisa existisse. Ou seja, ele precisaria se relacionar integralmente e plenamente dentro do seu próprio ser. Pois caso ele fosse uma pessoa na eternidade apenas, ele não seria capaz de se relacionar sozinho, porque uma pessoa só se relaciona consigo mesma, ela não consegue se relacionar com outras pessoas. Pois não haveria ninguém para tal. E, portanto, teríamos que admitir que Deus aprende e necessita de outros seres, do qual ele mesmo criou, o que o faria incapaz de ser Deus. Então, os cristãos primitivos identificaram isso no próprio Novo Testamento, com clareza, ao perceberem não só o Pai como divino, mas também o Filho e também o Espírito Santo. E ao lermos o Novo Testamento, atestamos isso também. Então, eu gostaria que nosso irmão Tiago abrisse no texto de João 1:1. Então, esse texto, ele faz alusão ao princípio de todas as coisas, nos lembrando de Gênesis 1, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Assim começa Gênesis 1. O apóstolo João nos diz com clareza que no princípio de tudo, esse verbo, que ele mesmo identifica como Jesus, no versículo 14 de João 1, já era o verbo. Ou seja, antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já existia. Ou seja, João está dizendo que Jesus é eterno. E é somente uma pessoa, um ser, em toda a Escritura, que é eterno. É o próprio Deus. Inclusive, os próprios judeus, e um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Olam, que significa o eterno. Então, somente o ser de Deus pode ser eterno, o que já denota que o apóstolo João entendia o verbo, que é Jesus, como eterno. O João também diz que esse verbo, no mesmo versículo, ele estava com Deus, o que já mostra a multiplicidade de pessoas dentro do próprio ser divino na eternidade. Nós temos, então, aqui duas pessoas que são Deus, segundo o apóstolo João. Jesus, que é o verbo, e o próprio Deus Pai. E o interessante também é que o verbo, junto com a preposição no grego,
dá a entender que esse verbo tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele estava face a face. A mesma construção gramatical que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios 13, 12, quando fala que nós veremos Deus face a face. E na última frase, nesse versículo, aprendemos com o apóstolo João de que esse verbo, além de ser eterno e, portanto, ser Deus, e além de ele ter um relacionamento íntimo com esse Deus, ele próprio é Deus. O texto é muito claro. Agora lê para mim, Gustavo, Atos 5, 3, 4, por favor. Aqui o apóstolo Pedro identifica o Espírito Santo como o próprio Deus. Ele primeiro diz que Ananias ele não tinha mentido a homens, tinha mentido ao Espírito Santo, e ao mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir para Deus. Então, mais uma vez aqui temos outra pessoa, além do Pai, que na Escritura é chamada de Deus. Mas como já aprendemos nas aulas anteriores, Deus é único, é uno. Não são três deuses, como ensina os mormons, por exemplo. E também não acreditamos no politeísmo, numa multiplicidade de deuses. Acreditamos no único Deus. A nossa fé é uma fé monoteísta, e não politeísta. Panteísta é outra coisa. Eu quero pedir então para o Gesiel abrir a Bíblia em Deuteronômio 6,4 e ler para a gente, por favor. Essa é a confissão fundamental de todo judeu. O interessante é que o fato da crença de um único Deus, da crença de ser um único Deus ser a confissão fundamental do judeu, e também nossa, isso não contradiz de maneira nenhuma a afirmação de que esse Deus é uma trindade. Pois não nos é dito que ele é uma pessoa, mas que ele é um Deus único. Esse texto fala, como a maioria dos teólogos entende, sobre a simplicidade de Deus, sobre a unidade das pessoas dentro do ser divino, sobre a singularidade na natureza divina e sobre a sua unicidade, ou seja, numérica, ou seja, ser apenas um Deus. A sua singularidade e unicidade fala a respeito de quem Deus é, um, em forma quantitativa, ou seja, de fato ele é um, não é mais de um. E também fala a respeito de forma qualitativa, de que somente ele é Senhor. Não existe outro Senhor sobre a terra. Não existe aquele que pode declarar dono sobre tudo, somente Deus. Essa declaração basicamente está dizendo que o Senhor Deus é único. E o próprio fato de Deus ser uma trindade já diz que ele é único, porque não existe nenhum Deus no mundo pagão, por exemplo, que tem esse caráter trinitário, somente o nosso Deus. Então, a declaração fundamental dos judeus do Antigo Testamento não denota que essa afirmação de que Deus é único e de que Deus é trino como contradição. Pelo contrário, elas duas se completam. E um texto que fala basicamente sobre essa singularidade de Deus é o texto de Deuteronômio 4, 32 a 35. Gostaria que Vitória lesse para a gente, por favor. Então, como a gente pode ver, no último versículo 35, o que os judeus criam é que não existia nenhum Deus como ele. É sobre isso que fala a declaração fundamental, não uma contradição à Trindade. E falando um pouco sobre a simplicidade de Deus, passando um pouco por isso, porque Lucas já falou sobre isso na aula passada, esse Deus ele não pode ser dividido. Isso não quer dizer, mais uma vez, que não possa existir uma trindade dentro do seu próprio ser. Pois as pessoas divinas da Trindade não podem ser classificadas como partes, como o Pai sendo um terço, o Filho sendo um terço, o Espírito Santo sendo um terço de Deus. Mas diz a respeito que essas pessoas compartilham da mesma natureza, da mesma essência. Caso Deus pudesse ser dividido em partes, e as pessoas da Trindade fossem partes de Deus, quando Jesus encarna, a divindade ficaria debilitada e sem uma parte do seu ser, o que o desqualificaria qualquer uma das três pessoas da Trindade como Deus, porque eles seriam 2/3 de Deus, 1/3 de Deus. Isso seria impossível, isso é impossível, falando a respeito de quem Deus é. Então, quando Jesus encarna, ele próprio não deixou de ser Deus. A gente escuta, por exemplo, o apóstolo Paulo, se eu não sei se é Colossenses ou se é Filipenses, diz que em Cristo corporalmente habita toda a plenitude da divindade. O próprio Cristo em carne, ele não deixou de ser Deus.
e muito menos deixou de ter comunhão com Deus. Nós vemos em diversos textos da Escritura onde o próprio Jesus Cristo ele vai orar e vai ter comunhão com o Pai, se afasta por muitos e muitos dias no seu ministério para isso. Então, o próprio Cristo, apesar de ser homem ao mesmo tempo, ele também não deixou de ser Deus. Além de ser impossível dividir a divindade dessa maneira. Juntando tudo que estudamos até aqui, até o momento, temos que esse Deus é o único Deus e o seu ser é composto de três pessoas que são chamadas de divinas na Bíblia. Então temos o Pai, que é inquestionavelmente Deus em qualquer tradição, em qualquer seita. Temos o Filho, que tem a sua divindade questionada nas seitas, e o Espírito, que também temos a sua divindade questionada nas seitas. Todas elas estão erradas a propósito, né? E a gente vai falar um pouco mais disso na aula de semana que vem. E sobre as particularidades de cada uma das pessoas da Trindade, como eu disse, a gente vai ver com mais clareza na semana que vem. E sendo um pouco mais preciso, o ser de Deus ele é composto por três hipóstases, né? O que é uma hipóstase? É um termo grego que teve mudança de significado com o tempo, isso deu um problema sério com as igrejas, a ponto de cada igreja do Ocidente e do Oriente dizer que uma outra era herética, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Mas com o termo ficou ajustado no seguinte conceito, que é um termo que é utilizado para falar a respeito da individualidade e pessoalidade de cada pessoa, de alguém. No caso, a Bíblia não usa esses termos para falar da Trindade. Esse é um termo grego, porque ela não se preocupa tanto com aspectos técnicos das pessoas dentro do ser divino. Mas não existem outras terminologias melhores do que essas, mais precisas, para nos fazer entender como funciona a distinção entre as pessoas dentro do ser divino. E é bom destacar que esses termos não são perfeitos a ponto de explicar a distinção com perfeição e precisão sobre a individualidade das três pessoas da Trindade, pois elas são hipóstases e pessoas que são de outra ordem que não a nossa, a humana. Então elas têm coisas que nós não temos, por isso que não temos como ser tão precisos quanto com essa palavra, que é a melhor que temos. E já passou pela prova do tempo, né? Já há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos séculos já se usa essa terminologia. Então por que que a gente usa essa terminologia para poder falar a respeito das pessoas da Trindade? É que como crentes em Deus, nós desejamos arduamente aprender mais sobre quem ele é, sobre a sua pessoa. Então a gente utiliza de termos que torna a doutrina mais inteligível para todos nós, né? O próprio Deus, quando ele se revela a nós, ele se utiliza de termos que nós conhecemos. Por exemplo, a gente vê nos Salmos que ele diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, mas Deus é espírito, não tem olho, certo? É uma maneira de Deus afirmar a sua onisciência e onipresença, por exemplo, né? Então, ele adequa as palavras ao nosso entendimento, ele abaixa e desce o nível, se assim posso dizer. Então, essa é uma maneira que a gente pode se utilizar para poder tentar explicar a distinção das pessoas. Outro ponto que precisamos discutir sobre a Trindade é que existe dentro das pessoas da Trindade alguém que é mais ou menos importante? Será que existe algum tipo de hierarquia entre as pessoas da Trindade? Existe, por exemplo, a discussão da subordinação eterna do filho ao pai, ou seja, o pai simplesmente tem mais autoridade, mais poder do que o filho. E, enfim, essa é uma discussão que existe na teologia e nós, como crentes ortodoxos, nós identificamos isso como um erro gravíssimo. Nós não acreditamos nisso. O primeiro ponto a considerar é que não pode ter hierarquia entre as pessoas. Caso houvesse, os três não poderiam ser parte do ser de Deus, pois para que as pessoas sejam Deus, elas devem ser perfeitas em todos os seus atributos, a ponto de nada precisar ou necessitar, como aprendemos um pouco mais cedo. Se alguém dentro da Trindade que é superior e existem outros que são inferiores, então os inferiores, eles não são perfeitos, porque eles têm a possibilidade de crescer, de aprender para se tornarem superiores. Então aqui a gente está entendendo e podemos enxergar com clareza de que a gente não pode ter essa hierarquia, porque senão eu posso dizer que as duas outras pessoas, que eu estou falando do Filho e do Espírito,
porque dizem que o pai é superior aos dois, em algumas tradições e seitas. Eu estou dizendo basicamente que eles podem aprender e se tornarem superiores como Deus e rebaixar Deus para baixo. Então não há a possibilidade de se ter hierarquia dentro de Deus. Isso é uma contradição, inclusive. Então não é nem adequado quando vamos falar da Trindade, dizer primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, porque isso denota certa hierarquia. Nós não podemos fazer isso porque assim eu digo que o Pai é superior que o Filho, que é superior que o Espírito. E isso dá uma ideia confusa e, a depender do entendimento dos outros, uma ideia até herética, fazendo que o Filho e o Espírito sejam menos Deus que o Pai. Então, o fato do Filho ser filho do Pai e o Pai do Filho não faz o Filho ser subordinado hierarquicamente ao Pai. Não é como um pai humano e um filho humano. A gente não pode ter essa noção. Eu posso até usar um exemplo aqui, que não é um exemplo perfeito, e não é um exemplo tão preciso, porque como a gente está falando, como eu já falei, de duas pessoas que compõem o ser da divindade, que o Filho Jesus Cristo é como se fosse um filho mais velho, que já está fora de casa, já tem as suas próprias responsabilidades, que não tem necessariamente que se subordinar ao pai como um filho criança tem que fazer. Então é assim que a gente deve entender, de forma não tão precisa, como eu disse mais uma vez, o relacionamento pai e filho. O filho não é mandado pelo pai, pelo contrário, os três, tudo que eles fazem em total concordância. A vontade de um é a vontade dos três. Nunca é a vontade somente de um e o outro manda. A conclusão é que não tem maior ou menor da Trindade, não tem primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Mas os três têm igual importância, recebem igual glória. Ninguém manda mais ou menos do que o outro. Todos concordam sobre tudo. Os três são plenamente, perfeitamente iguais em poder, atributos e honra. Na verdade, os três estão em busca não de glorificarem a si mesmos, mas de cada uma das pessoas glorificarem umas às outras. Como, por exemplo, diz no texto de João 8:54. Vem para mim, Rafa, por favor. João 8:54. Lucas, abre em João 17:4, por favor. Então aqui a gente está vendo que o apóstolo João está falando a respeito de uma conversação entre Jesus e os fariseus. Esse é o contexto. E Jesus ele fala que ele não glorifica a si mesmo, mas que o Pai o glorifica. Então a gente está vendo mais uma vez que o intuito do Pai é glorificar o Filho. Agora lê para a gente aí, por favor, Lucas. Então, esse texto a gente vê a oração sacerdotal de Cristo, João 17, é o texto clássico, que Jesus ele glorificou o Pai na terra. Então a gente vê mais uma vez o Pai glorificando o Filho glorificando o Pai. E apesar de a gente não ter um texto tão explícito de algumas das outras duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, glorificando o Espírito Santo, temos textos que deixam isso implícito. Presbítero Jean, lê para a gente João 14:12, por favor. Perfeito. O texto, ele deixa implícito, porque Jesus ele vai dizer que o Espírito Santo, quando ele descer, ele será aquele responsável por dar poder aos apóstolos e necessariamente todos aqueles que vão vir depois deles, e farão coisas ainda maiores do que o próprio Cristo fez. Então está dizendo que o ministério do Espírito Santo é maior do que o seu próprio ministério. Então a gente vê que Jesus ele está glorificando o Espírito. Então a gente vê que existe, a gente chama de dança pericorética, a gente não vai entrar nesse assunto, de que os três eles estão a todo momento buscando glorificar um ao outro. Ninguém busca a sua própria glória. Mas esse é o propósito dos três, de tudo que eles fazem, né? A vontade deles é a vontade de fazer a vontade coletiva. Também não é o ideal, quando nós falamos de Trindade, diferenciarmos as três pessoas da Trindade por suas obras. Por exemplo, no Antigo Testamento, algumas pessoas vão fazer essa diferenciação. Temos a obra do Pai. No Novo Testamento, temos a obra do Filho. E agora, na era da igreja, temos a obra do Espírito Santo. Essa também não é a maneira ideal e correta de se falar a respeito da distinção das pessoas, quando você vai conversar sobre isso, quando você vai estudar a Escritura. Porque em toda a Bíblia, quando o filho ele está um pouco mais, digamos, entre aspas, em evidência, ou quando o pai está mais em evidência no Antigo Testamento,
todos os três estão trabalhando ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente lê aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, que o filho alimentou e cuidou do povo no deserto. Então a gente está vendo aí que o próprio Cristo não tem a sua obra desligada do Pai. Cristo também trabalhava no Antigo Testamento. Não é só porque o Pai, a gente pode discutir isso um pouco depois, se vocês quiserem, está um pouco mais em evidência no Antigo Testamento, que o Filho não está trabalhando, ele está inerte. Pelo contrário, ele também está trabalhando. E também temos a obra do Espírito, descrita em Êxodo 31, 1 a 5. Então a gente está vendo aqui que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus é aquele que dava criatividade para todos os artífices fazerem aquilo que Deus ordenou, para trabalharem na obra do tabernáculo. Então a gente vê mais uma vez aqui que o Espírito também trabalhava no Antigo Testamento. Não é o ideal a gente fazer essa distinção por meio de obra. Mas então como é que a gente vai fazer essa distinção de uma maneira mais ortodoxa, mais correta, mais precisa? A gente faz pela distinção das pessoas. Como é que isso? Como é que eu vou fazer essa distinção? É que o filho não pode ser pai de si mesmo e nem o pai pode ser filho de si mesmo. Então é que eu tenho duas pessoas. É impossível o pai ser pai de si mesmo. É impossível o filho ser filho de si mesmo. Então, por isso que quando a gente vai falar a respeito da Trindade, daquele modelo clássico, o filho não é o pai não é o filho não é o espírito, o pai também não é, o espírito também não é o filho e nem o pai, né? Porque é por meio da... Tá, é um trava-língua, né? Eu sei. Depois eu posso passar a imagem para vocês para ficar um pouco mais fácil. Então, é por meio das pessoas, de quem são, que eu consigo, então, distinguir, de fato, as pessoas da Trindade, não por meio das suas obras. Essa não é a maneira correta. Então, a gente conclui que a Escritura ensina com clareza a plena divindade das três pessoas, coiguais, coeternas, que buscam a glorificação mútua em tudo o que fazem, e todos eles sendo apenas um Deus. É isso que a Escritura ensina. Alguém tem alguma pergunta?